Hoje em dia, a vida dos cristãos está ameaçada em mais de 40 países do mundo. Enquanto as igrejas locais tentam celebrar os sacramentos, anunciar o Evangelho e proporcionar dignidade às pessoas, a organização católica AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, trabalha por todo o mundo para ajudar pobres e perseguidos a testemunhar a fé da Igreja. O padre Werenfried van Straten, o padre holandês, inspirado pelo mandamento Amar o Próximo, assumiu, em 1947, uma tarefa aparentemente impossível: apoiar os famintos refugiados alemães com comida, cobertores e roupa. Os seus apelos originaram uma onda de generosidade. Quando não havia dinheiro disponível, as pessoas ofereciam comida, incluindo toucinho, atribuindo-lhe assim o nome de Padre Toucinho. A AIS apoiou um vasto número de projetos únicos, desde a compra de automóveis e motorizadas para mobilizar padres de mochila, à construção de caminhões capela e à formação de seminaristas por trás da cortina de ferro. Em 1984, a Congregação para o Clero do Vaticano reconheceu oficialmente esta organização como Associação Pública Universal de Fiéis. Atualmente, a AIS é uma organização internacional com secretariados em 17 países e é responsável pela gestão de 10 mil pedidos de projetos por ano em mais de 140 países. Embora a Igreja esteja a atravessar uma crise de vocações, em algumas partes do mundo, milhares de jovens anseiam por oferecer a sua vida a Deus. Para muitos, é uma jornada difícil de sofrimento, pobreza e perseguição. Muitos estudantes rezam, dormem e estudam num só quarto, muitas vezes sem aquecimento. Aqui, num seminário subterrâneo da China, 12 pessoas partilham uma cama de cimento. Para que eles possam responder ao chamamento de Deus para o altar, a AIS apoia mais de 15 mil destes futuros padres em todo o mundo. Apesar de tudo, a escassez de padres e religiosos levou os bispos locais a encorajar líderes, leigos e catequistas a assumirem muitas das responsabilidades de evangelização. A AIS apoia este trabalho missionário através de programas como Pequenos Evangelizadores, em que jovens adultos passam 2 anos a introduzir a presença cristã em aldeias isoladas. Muitas vezes é o primeiro contacto que os habitantes da aldeia têm com o cristianismo. Em diversas áreas remotas, da Ásia à América Latina, o simples problema do transporte determina, muitas vezes, o facto de as pessoas receberem ou não os sacramentos, ouvirem a palavra de Deus ou viverem um isolamento espiritual. Os meios de comunicação continuam a ser a ferramenta de evangelização mais poderosa. Este é o motivo pelo qual a Igreja tenta obter o apoio para projetos relacionados com os meios de comunicação, particularmente em países onde a comunicação da mensagem cristã permanece vital para o desenvolvimento das instituições democráticas. A AIS responde aos apelos dos católicos e ortodoxos, ajudando-os na reconstrução de igrejas para proporcionar locais de culto a um número crescente de fiéis. Os esforços para apoiar os ortodoxos são o reflexo dos princípios históricos de caridade do trabalho para a reconciliação. As igrejas de ambas as tradições, fechadas durante mais de 50 anos, estão agora novamente abertas, um sinal de que Cristo renasce das cinzas da perseguição. Nos locais onde os fiéis não podem ir à igreja, a AIS apoia os projetos que aproximam a igreja das pessoas. A necessidade de apoiar a reconstrução da igreja é também visível noutra parte do mundo, embora aqui a necessidade advenha de uma ameaça crescente e não de um declínio. Embora com raízes profundas, existe a preocupação crescente, depois de 2000 anos, de que o futuro do cristianismo no Médio Oriente enfrente um perigo silencioso, mas dominante. O cristianismo está, de facto, a desaparecer. Um êxodo da atualidade, a consequência de uma presença cada vez maior e de uma forte expressão do fundamentalismo islâmico.
sob a alçada do comunismo, apercebi-me de que o mundo e a Igreja necessitavam sobretudo da oração, explica uma irmã contemplativa. O melhor que podemos fazer é através da oração. A AIS ajuda as religiosas ativas e contemplativas de todo o mundo. As irmãs, fiéis à sua vocação, rezam diariamente pelos seus benfeitores. Atualmente, as vocações são abundantes, mas muitas religiosas permanecem pobres e necessitam de apoio. A Bíblia continua a ser o livro mais publicado em todo o mundo. No entanto, existem países onde milhões de crianças crescem sem acesso aos ensinamentos básicos de Deus. A AIS imprimiu e distribuiu mais de 48 milhões de cópias da Bíblia para as crianças, em mais de 162 idiomas diferentes. Para muitos, é o único livro que alguma vez terão. O apoio pastoral oferecido pela AIS não se limita a minimizar os efeitos imediatos de uma catástrofe, mas responde aos apelos da Igreja local relativos à ajuda material e espiritual na consequência de catástrofes naturais que tantas vezes provocam graves prejuízos àqueles que têm tão pouco. Esta contradição, este sinal de esperança no meio da pobreza extrema, é mais evidente em África, um continente de milhões de pessoas empobrecidas, onde tem lugar mais de metade dos conflitos do mundo e onde a epidemia da SIDA está a dizimar a população. De facto, é aqui que é mais necessário um sinal de esperança e onde a AIS encoraja os religiosos a perseverar, na oração e na ação. Deus não prometeu à Igreja reconhecimento ou conforto neste mundo. O mundo repleto de milhões de cruzes, um calvário dos nossos tempos. Ainda assim, a cruz dá-nos esperança. A haste vertical orienta-nos para Deus, fonte de todo o amor. E a haste horizontal brota desta fonte e chama-nos a partilhar este amor com todos os nossos irmãos e irmãs. Esta é a cruz que guia o trabalho pastoral da AIS e a cruz que inspira o amor dos seus benfeitores para ajudar aqueles que não conseguem carregar esta cruz sozinhos. Tal como disse Jesus, aquilo que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fazeis. Olá mais uma vez, estamos a ver o programa Igreja no Mundo, um espaço televisivo da Fundação AIS em Portugal. Eu chamo Paulo Aindes e aqui comigo temos a Catarina Martins, diretora da Fundação em Portugal. Acabámos de ver um pequeno filme sobre a história do Padre Werenfried van Straten, que no fundo é a história também da Fundação AIS no mundo. O Padre Werenfried, como nós já dissemos, e a própria instituição, está vocacionada para ajudar a Igreja que sofre. Ajudar a Igreja que sofre também significa muitas vezes informar, explicar algumas coisas às pessoas. Como é que isso é feito? Portanto, o Padre Werenfried, quando teve a ideia de constituir, de dar início a esta atividade, a este trabalho da ajuda à Igreja que sofre e de ajudar a Igreja, acabou por fazê-lo em 3 pilares. Portanto, a nossa missão assenta em 3 pilares fundamentais, que é informar, orar e partilhar. O informar é, nós temos a obrigação, nós temos o dever, como cristãos, de informar que há outros cristãos no mundo que estão a sofrer, que são perseguidos, que por causa da sua fé podem ser mortos, podem ser refugiados, podem ser torturados. Portanto, é nossa obrigação dar a conhecer esta situação e divulgá-la junto ao maior número de pessoas. A oração, outro ponto fundamental que o Padre Werenfried sempre insistiu muito connosco e que quer sempre que mantenhamos viva esta parte da oração, que é fundamental neste trabalho, em que nós temos a obrigação, entre aspas, temos o dever de rezar sempre pelos que são perseguidos e por aqueles que perseguem. E nós, no nosso secretariado aqui em Portugal e em todos os secretariados espalhados no mundo pela AIS, diariamente é feito um momento de oração por toda a Igreja que sofre, por toda a Igreja que é perseguida e também por todos aqueles que nos ajudam diariamente enviando as suas dádivas. E depois temos a outra parte, que é a partilha, que no fundo é o retorno de toda a oração, o retorno de toda a informação que fomos espalhando, acabamos por ter as dádivas, os donativos que nos chegam e é com esses donativos que nós podemos fazer chegar a nossa ajuda à Igreja necessitada. Levanta aqui uma questão importante que é
eu acredito que muitos dos nossos espectadores, quem nos está a seguir neste momento, tenha ficado sensibilizado com a ideia do Padre Berenfried e talvez até mais importante do que isso, com a informação de que há tantos locais no mundo onde é perigoso ser cristão. Aquela que a Catarina falou há pouco, de que na Coreia do Norte, por exemplo, o simples facto de uma pessoa ter uma Bíblia em casa é suficiente para ser presa, e ser presa significa ir parar a um campo de concentração, e é aterrador para nós, para quem a questão da liberdade religiosa não se coloca. Não se coloca. Que a pessoa, se quiser praticar alguma religião, pratica, é livre de o fazer, de sair, enfim. Esta questão de um benfeitor que queira neste momento colaborar com a Fundação, queira partilhar deste esforço coletivo de ajudar a Igreja que sofre, como é que pode fazer isso? É muito fácil. Podemos, talvez, eu penso que é a parte fundamental da ajuda que todos nos podem fazer, é através da oração. É fundamental haver esta corrente de oração, de criarmos uma grande corrente de oração em que todos possamos rezar e todos devemos rezar pela Igreja perseguida e por todos os que são perseguidos. Outra forma é também entrar em contacto connosco, claro, para ter mais informações sobre a situação da Igreja. Nomeadamente, gostaria aqui de referir que nós todos, 2 em 2 anos, editamos um livro sobre a liberdade religiosa no mundo. É um relatório sobre a liberdade religiosa. Portanto, é um relatório único feito no mundo, onde todas as situações de todos os países são descritas. Portanto, há países onde não há situações de perseguição e não se põe em causa a questão da liberdade religiosa. E há outros em que há outros ao oposto. E, portanto, este relatório que nós editamos 2 em 2 anos tem este objetivo, dar a conhecer profundamente a situação de cada país relativamente aos cristãos e à sua vida, e muitas vezes temos conhecimento de situações em que é dramático, de facto, onde nós aqui na Europa não sentimos isso, mas é dramático saber que há irmãos nossos que estão em muitos países em que o simples facto de irem a uma igreja ou o simples facto de serem apanhados a rezar pode significar a sua morte. Mas uma pessoa que queira contactar diretamente com a Fundação, como é que pode fazer? Tem algum número de telefone? Sim. Portanto, podem entrar em contacto com a Fundação e eu aqui lanço um apelo e um desafio para quem quiser agora entrar em contacto connosco. O nosso telefone é o 21 754 4000 ou então através do nosso e-mail apoio@fundação-ais.pt. E nós, neste momento, teremos muito gosto em oferecer a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que entrarem em contacto connosco, oferecer um pequeno livro sobre o nosso fundador, para ficar a conhecer melhor todas as histórias, todos os episódios, que a vida dele é recheada de episódios. Portanto, estamos disponíveis para vos oferecer este livro e também um pequeno terço de João Paulo II. Portanto, entrem em contacto connosco, teremos o maior prazer de vos enviar estas 2 pequenas lembranças. Muito obrigado, Catarina. Vou repetir o número de telefone, 21 754 4000. Há esta oferta para quem quiser ligar para a Fundação. Acabámos de ver este programa, o programa está a chegar ao fim, sobre a Fundação AIS, sobre o Padre Berenfried. Nós estamos aqui há cerca de 30 minutos. 30 minutos. Recordam-se do que eu disse no princípio? 30 minutos significa que há provavelmente cerca de 6 cristãos foram, entretanto, assassinados no mundo por causa da sua fé. É por eles, é para denunciar esta situação que nós existimos. Muito obrigado.